A gente está no Gimel Amud Aleph, quarta linha nos dois pontinhos. Rabbi Eliezer falou na Mishnah até quando a gente pode fazer Kriyat Shema, de acordo com a opinião de Rabbi Eliezer, até o primeiro parte da noite. Ramim falaram até Hatzot, até metade da noite, e Rabbi Gamliel falou até o amanhecer. A gente vai ver aqui que existem duas opiniões. Existe a opinião que a noite é dividida em 3 partes, então seria 1/3. Existe a opinião que a noite é dividida em 4 partes. Então, pergunta a Gumará, por que Rabbi Eliezer não foi claro e falou qual a opinião dele? Divide a noite em 3 ou divide a noite em 4 partes? Fala com a sua opinião, fala até qual hora pode fazer Kriyat Shema. Acabou. Por que falar até a primeira parte de noite e deixar a gente em dúvida se é dividido em 3 ou 4 partes? Pergunta a Gumará o seguinte, só para Shumurá, a gente viu, falou Rabbi Eliezer, mas Kassavar Rabbi Eliezer, qual a opinião de Rabbi Eliezer? E Kassavar Shalosh Mishalot Ravelala, se ele fala que a noite é dividida em 3 partes, Leimad Arbashot fala até 4 horas, até a quarta hora. A noite são 12 horas, não horas, mas horas Zmanit, horas, se a gente divide a noite em 12 horas, 12 partes, cada parte é 1 hora, então fala que até a quarta. Vem Kassavar Arbashot Mishalot Ravelala, Leimad Shalosh, se falar que é dividido em 4 partes a noite, até 1/4 seria até a terceira hora. Leolam Kassavar Shalosh Mishalot Ravelala. Rabbi Eliezer, na verdade, fala que a noite é dividida em 3 partes. Hakamash Melan, Deika Mishparot Barakia, Veika Mishparot Baara. E ele quer falar o seguinte, ele vem falar pra gente que tem as partes da noite dos anjos no céu, e tem as partes da noite na terra, ou seja, até aqui a gente consegue dividir a noite em 3 partes. Não é só lá no céu com os cânticos, etc. Detalhe, falar a Rabbi Eliezer, o meio, Shalosh Mishalot Avelala, Vela, Kol Mishpar, o Sheva Kadosh Baruch Hu, Veshoei Kari. 3 partes da noite, tem 3 partes, é dividida a noite, e cada parte dessa, cada terço, a Kadosh Baruch Hu senta, e como se fosse, grita ou ruge como um leão. Shenemar, Hashem Marom Mishag, Hashem ele vai rugir lá das 2 alturas, o Imeon Kochoy Ten Koló, Shaog Shagal Naveu, ele está chorando, está rugindo sobre o seu naveu, sobre o Beit HaMikdash, que foi destruído. Shmanavar, Mishmarar Hamor Noer, e um sinal para isso. Primeira Mishmar, primeira parte da noite, os burros fazem lá o barulho que eles fazem. Shniak, Ravim Tzoakim, depois na segunda, os cachorros latem. Shlishit, Neik Mishnei Imó, e na terceira, o neném mama da sua mãe, Veisham Esaperet Embalá, e a mulher começa a falar com o seu marido, ou seja, eles começam a, já que eles acordaram, eles começam a conversar entre si. Essa é a terceira, me esperava dizer assim. Maika Hash Rabbi Eliezer, o que Rabbi Eliezer está querendo me falar aqui? Que simanim são esses que está falando aqui? No começo, no final, o que acontece? No começo e no final. Itchlat Terot Kahash, Khamshamadreshna Simana Lamali, Urtahu. O que ele está falando? É quando começa a primeira Mishmará, que o burro faz lá o barulho, e quando começa a segunda, o cachorro late, quando começa a terceira, a mãe vai dar de mamar, ou é no final? Se for no começo, não vai falar quando começa a primeira. Quando começa a primeira parte da noite, quando escurece. E sofre de parot kahash, você está falando do final, quando acaba. Sofre de parar, coronar lá, malisimana, para que falar quando acaba a última? Quando acaba a última de manhã, ela hash, sofre de parar de chunar, não escreve de parar, coronar, saída. Então, o sinal é o seguinte: quando acaba a primeira, o burro faz lá os barulhos dele. Quando é o meio da segunda, os cachorros estão latindo. E quando é o começo da terceira, que a mãe acorda para dar de mamar. Vem, vai, tem, mas você pode me falar também outra resposta. Sofre de culo, sofre de parot kahash. Tudo é o final da Mishmará. A cronologia realmente a terceira não precisaria. Lemar nafkamina, por que ele está me falando isso? Qual a diferença prática para isso? Lemikri Kriyat Shema, lemar degane bevedafel. Para a pessoa que está numa casa que não tem janela. Quando ele pode começar a fazer Kriyat Shema? De manhã. Quando pode fazer Kriyat Shema de manhã, quando está de manhã, ele vai ouvir o choro, vai ver que a mãe vai acordar para dar mamar. Veloiadas van Kriyat Shema, ele não sabe quando é Kriyat Shema, ele vai ter que deixar mais separado de lá. Quando a mulher começar a falar com o marido, vetunar quando ele chamou, e nem começar a mamar, ele pode já fazer Kriyat Shema, mesmo que ele está num lugar sem janelas. A maravilha que para Shmuel, Rabbi Shmeidrav, fala Rabbi Shmeidrav, Shalosh Mishalot Averarayla, Verakol Mishpar, o Sheva Kadosh Baruch Hu, Veshoei Kari. Raviska que para Shmuel fala o nome de Rav,
a noite é dividida em 3 partes, e cada parte, a Kadosh Baruch Hu, ele ruge como um leão, Veomer, Oi Labadim Shabavunotem, coitados dos meus filhos que com seus pecados, eu fui obrigado a destruir a minha casa, o Beit HaMikdash, Vesaraftet Techali, queimei o Eichal, Kodesh, Kodashim, Vegridim Levenemot Olami, joguei eles, descobri eles entre os outros povos do mundo. Tânia fala Braita, Rabiose, Amarabiose, Pamachad, Aid Mealech Baderech Venechaz, Lechorvah, Achad Mechorvah Yerushalayim, Leitpalel. Uma vez eu estava andando no caminho, e eu entrei em uma das ruínas de Jerusalém para rezar. Baelial veio Elial na visa Kulatov, chamali e guardou, ficou me guardando ali e esperando Alapetach na porta dessa ruína e me esperou até que eu acabei de me filar. Quando acabei de me filar, ele falou para mim: Shalom Aleichem Rebbe. Falou para Biossi, Elial Navi falou para Biossi: Shalom Aleichem Rebbe. Ve'amarti lo, Shalom Aleichem Rabi Umori. E ele respondeu para Elial Navi. Ve'amarti lo, Navi falou para ele: Pedim, porque você não está nessa ruína. Amarti lo, ele para rezar. Ve'amarti, você deveria ter rezado no caminho e não entrar na ruína. Ve'amarti lo, eu falei para ele: sabe por que eu não rezei no caminho? Eu pensei que talvez eu me atrapalhar, eu não ia conseguir rezar direito. Eu vi as pessoas que estão andando no caminho, eu não deixar eu rezar. Deveria ter feito a tefilá resumida, uma tefilá que existe, uma tefilá veneno, uma tefilá que existe para quem está no meio de uma viagem, uma tefilá resumida. Nessa memória eu aprendi 3 coisas. Eu aprendi que não se entra numa ruína. Que a gente pode sim rezar no caminho quando não tem outro lugar para rezar. E aquele que rezar no caminho faz a tefilá resumida. Ele falou para mim, Elial, pedi, Makol chamata bachurvazo. Qual abat kol que você ouviu? Qual voz você ouviu nessa ruína? Uma voz celestial que piava como uma pomba e falava. Por isso que está falando aqui, uma vez que a gente falou sobre essa voz celestial que ele ouviu na ruína. Coitado de mim, que dos meus filhos, que por causa dos seus pecados eu destruí o Beit HaMikdash e espalhei entre os outros povos. Jamali chayecha vechayeroscha. Não é só agora que ele fala isso, a Kadosh Baruch Hu, a Batkol, a voz celestial. Não só isso, quando a Mistrela entra nos Batei Knesset para rezar, Batei Midrash para estudar, Veonim, eles falam no Kadish, Yehesh Merabah, Yehesh Megadol Mevorach, ou seja, que o nome da Kadosh Baruch Hu seja muito abençoado, a Kadosh Baruch Hu, Menamei Aroshav Omer, Kadosh Baruch Hu, que Veachol, como se pudesse, ele concorda com a cabeça e fala, Ashrei Amelech, Shemekar Sinoto Beveito, bem-aventurado é aquele rei que estão reinando ele na sua casa, Beit HaMikdash, Kach, Malolaav, Sheigrait Banav, Ve'oi Laem Labanim, Shegalu Me'al Shulchan Avihem. Coitado do filho que teve que mandar, coitado do pai que teve que mandar os filhos embora, coitado dos filhos que não estão mais na mesa dos pais, ou seja, no Beit HaMikdash. Tá na Rabanan, assim fala Braita, sobre entrar na ruína. Por causa de 3 motivos de entrar na ruína. Por causa de suspeita, ou seja, as pessoas podem suspeitar que ele está entrando lá para fazer coisas indevidas, coisas indecentes. Porque ela pode acabar caindo. E o 3º motivo, os tipos de demônios, entre aspas, que podem ter ali forças estranhas dentro dessa ruína. Olha, por que está falando os 3 motivos? Por que não falam só? Porque por causa da suspeita que vão suspeitar que ela está fazendo coisa indecente. Fala porque pode cair. Fala, talvez é uma ruína nova e você não tem tanta suspeita que vai cair. Opa! Então pode ser que ele está fazendo então por causa da suspeita, para não suspeitar que ele está fazendo coisa indecente. Por que não fala então por causa de Mazikin? Betrei. O motivo é quando entra 2 pessoas. Quando entra 2 pessoas, os Mazikim não atacam. Mas talvez eles vão fazer coisa indecente, vão suspeitar que eles vão fazer coisa indecente. E Bedrei Rachad na Maleika, se for 2 pessoas, também não tem suspeita que eles vão fazer coisa indecente, são 2, uma tem chamando do outro, Bedrei Pretsei. 2 pessoas que não se guardam disso. Me pedi uma dólar de Bedrei Pretsei mesmo Rachad na Mazikim. Por que você fala por causa porque pode ser que caia a ruína? Por que você não fala os outros 2 motivos?
Betrei Vechashre, porque são duas pessoas, que são pessoas Ksherim, duas pessoas lembrando de Mazikim, duas pessoas Ksherim que não tem suspeita que vão fazer isso, um é testemunho do outro, opa, pode ser que caia. Betrei Mazikim, Betrei Porém Bechor Chazal Maduro, porque fala por causa de Mazikim, porque não fala dos outros dois, Bechor Bachad e Betrei Ksherei, talvez é uma ruína nova, não tem suspeita que vai cair, e é duas pessoas Ksherim que não tem suspeita. E Betrei Mazikim na Melika, se são duas pessoas, pode ser que no Mazikim não ataque, Bimkoman, Chashina, no lugar que eles ficam normalmente, a gente sim suspeita que eles vão atacar porque estão mais à vontade. Vem para Demrolam Bechad, sempre uma pessoa sobe o Bechad e tem uma ruína nova, decai de Davra, de Hatam, Mishum Chashad Leika. Quando está no meio do deserto, lá você não tem suspeita que talvez ele vai entrar para fazer coisa decente. Tem coisa decente com quem tem ninguém. De Hashabed Davra Loshricha, a mulher no meio do deserto, no meio do lugar deserto, no meio do campo, ela não está. Mishum Mazikim Mika, e tem problema de Mazikim. Rabanan fala Braita. Arba Mishmarot Havelara de Berebi, Rabinatan Omer Shalosh. Aqui tem uma. Voltamos ao nosso assunto, uma discussão. A noite é dividida em 4 partes ou em 3 partes. Rebbe fala 4 partes. Rabinatan fala 3 partes. Maita Rabinatan como de Rabinatan Dichtiv, Vavogidon no Meaisha Sheritobik se amachane Rosh Ashmore Tatichona. Está escrito lá em Shoftim que veio Gidon e 100 pessoas com ele no acampamento. A Shmora do meio, só tem meio, se tem uma antes ou depois. Tana en Tichoná, ela se estrefaneia com a Kare. Ferebe mais Tichoná, então como é que a Rebbe explica isso? Trouxe uma boa prova. A Hadmina Tichoná sobre Tichonot, uma das do meio são 4, uma das duas do meio. Ferebe Natan, Miktiv Tichoná sobre Tichonot. Tichoná que tem, o Rebbe fala não, está escrito a do meio, não está escrito uma das do meio. Mas da Maravilha como de Midrab. A Maravilha como de Midrab fala que tem 4. A Maravilha, a Maravilha, a Maravilha, Shoveleve. Cadu Vechad Omer, passuco está escrito Chassot Arai Lakum Leodot Lach Am Shvedei Tzipikha. Tem passuco dele que fala: no meio da noite eu vou levantar para agradecer sobre sobre as suas justiças, etc. Cadu Vechad Omer, outro fala: Kidmu Enai Ashmurot. Que David ele levantava. Ele se antecipava e levantava antes das Ashmurot, antes 2 Ashmurot. Como é que ele pode levantar antes 2 Ashmurot? Antes 2 partes da noite. Só tem 3. E ele levantava no meio da noite. O meio da noite já entrou na terceira. Se fala que só tem 3, divide a noite em 3. O meio da noite é aqui no meio da terceira. E se ele levanta no meio, como é que pode ser 2 Ashmorot, 2 partes antes do meio, depois do meio? Então parece que são divididos em 4. Ele levanta na Hatzot. Tem 2 ainda, ok. Dá para entender. Para matar, sabe lá, quero bechor. Para matar, fala como Rabeshur. Nandra bechor mer. At Shalosh Shaot, Shekenderech Melachim Lamod. Beshalosh Shaot. Shit de Laila. Tarti de Amama. Havuleush tem Mashmarot. Porque são 2 Ashmurot antes dos reis. Ou seja, os reis acordavam 2 horas depois que já entrou a manhã. Então você tem 6, você divide a noite, se você dividisse a noite em 3, você tem 4, 4, 4. Então aqui você tem 4 e metade dessas seriam 6. E mais 2 que os reis costumavam dormir, então são 8. Mesmo assim, até para quem fala que divide a noite em 3 Ashmurot, 3 partes, 4, 4, 4, cada parte seria 4. Ele não é que Davi da Melech ele pegava 8 dessa aqui, ele pegava 2 dessa, 4 dessa, mais 2 que os reis dormiam. Ravashamar Mishmaral Paraganam Mishmarot Karoleu. E Ravashi fala, uma Mishmar e meia já é chamado de Mishmarot, já pode falar no plural. Já que a gente falou uma coisa que falou Rabi que o nome de Rabi Abi, nome de Rabi Shomelev, vamos trazer outra coisa que falou Rabi que o nome de Rabi Abi, nome de Rabi Shomelev. Não pode falar na frente do morto, a não ser coisas sobre o morto. E não pode falar coisas de Torá, etc. Ela deve Torá. Isso é só coisas de Torá que não pode falar na frente do morto, a gente está com uma tomada do morto. Uma impureza. Agora, se for coisas normais, milada de alma, coisas de rolo pode falar. Veio cadê a Baracana? Lo amarana ela deve Torá. A gente fala que não. Ele falou, não pode falar da Torá, muito mais outras coisas. Só coisas do morto. David vai falar que lá e lá, Avacai. Peraí, vamos voltar aqui no que falou do David. A gente falou que David acordava no meio da noite. Beurta Avacai. Ele, parece que ele acordava no começo da noite. Ele teve que dar ele se antecipava e acordava. De onde sabe que Neshef é
noite. Dirtiv, Beneshef Yom Beishon, vai falar outro passo que Mishlei que fala que Neshef é noite. Ou seja, eu me antecipei na noite e acordei. Parece que ele acordava antes da noite. Assim que David quis dizer. Meu lam lo avar alai chatzot alai lebeshana. Ele nunca dormiu mais além da meio da noite. Rabzeira amar ad chatzot alai la yamit na mesma Jesus. Até chatzot alai ele dormia como um cavalo, ou seja, ele só cochilava. E daqui em diante, ele levantava como um leão. Ravash amar ad chatzot alai la é o segundo de Torá. Ravash fala não. Até a metade da noite ele estudava a Torá, porque ele se antecipou à noite. E a partir do meio da noite, ele falava Shirot e Tishbachot, falava cânticos e louvores para Hashem. Venefesh urtau, Neshef é noite, Hanefesh, Neshef, Tzafrau, Neshef é dia, dirtigo. Vai akem David mea Neshef é derev na machorat, Mailav mitzafra verdade. Que David ele o que? Bateu nos seus inimigos, mea Neshef Adaerev, de manhã até de noite. Parece que Neshef foi manhã e não noite. Lo, Urta Veadurta, ele nasceu de uma noite até a outra o dia inteiro. E ele toma Neshef Aderev, porque eu falo Neshef foi o Merev, hoje Erev Aderev, por que mudar o nome do meio? Ela amarava, Treinishve e Ravo, 2 noites foram. Na Shaflaila Veata e Amama, que saiu a noite, entrou o dia e foi a outra noite. Na Shaf Amama Veata ela acabou o dia e veio a noite. Vê David, da palaga de lá. Como é que David sabia quando era metade da noite? Como é que ele acordava no meio da noite? Tinha celular, despertador? Fala, Asta, Moshe Rabbeinu Lavayada. Se nem Moshe Rabbeinu tiver rola, a gente está na Avamina da Gemara, a gente está no começo. Parece que nem Moshe Rabbeinu sabia por quê, está escrito de Rtiv. Kachatzot alaniot betoch Mitzrayim. Que Hashem falou para Moshe escreveu o quê? Kachatzot alaniot. Como se fosse no meio da noite, mais ou menos no meio da noite. Parece que ele não sabia Kachatzot. Mas Kachatzot. E lembra de Amalei que o abriu Kachatzot Mikas fica Kameshmaia. Se foi a Kadosh Baruch Hu que falou no meio da noite, como é que não sabe quando é meio da noite? Mais ou menos, você não sabe. Ela de Amalei na Machorat Kachatzot que acha. Ele falou de Kachatzot do mesmo jeito que agora é Chatzot, no próximo Chatzot. Já está aí o Veamar Kachatzot. E veio Moshe e falou para Paró, mais ou menos no meio da noite, para Paró não errar e a Paró achar que ele errou. David Avayavda. Peraí. Se Moshe Rabbeinu não falou, estava com dúvida, como é que David sabia? David se manava ali. David ele fez um semana. Qual de Amaravacha Barbiza Marabishum Chassida, Kinor Hayata Lui, Lemala Mitatosh David. David ele deixou uma harpa suspensa na cama dele. E vinha um vento, vinha um vento do norte quando ficava no Chatzot Alayla e tocava, ele acordava. Uma alarme de harpa. Miad, aí ao medo de você quadurar, ad shalam da shachar. Na mesma hora ele levantava e estudava a Torá até amanhecer. Quem vai deixar shalam da shachar? Quando entrava, quando ficava de manhã, entravam o Chachamim de Israel junto com ele. Uma vez Chachamim de Israel falaram uma vez falaram para ele que o nosso povo precisava de sustento. Um ajuda o outro, um dá para nascer para o outro, quem tem mais dá para quem tem menos. Não dá para um punhado satisfazer um leão. E não dá para um poço se encher sozinho, ou seja, não estava mais dando para um sustentar o outro. Amalem falou David, vamos então fazer uma guerra que fosse Milchemet Reshut, não é Milchemet Mitzvah, mas é Milchemet Reshut aqui, porque o povo estava precisando de balançar. Miad Yoatzim Bachitofel. Foram lá falar com Achitofel se dava para fazer a guerra ou não, ou seja, tecnicamente. Depois foram pedir permissão para o Sanedrin, também para eles rezarem por eles. Foram perguntar no peitoral do Kohen Gadol, Amar Yoravesef, Yoravesef, Maikra, que isso é escrito para Subkirtiv, Veachrei Achitofel Banayu, Ben Yoadav, Veatara Bessar, Sevala Menechivav, Achitofel Zeutz, Achitofel era o conselheiro, Pechano Omer, Batzat Achitofel Ashreatz, Mamim Maem, Kasher Ishal Ish Bidvar Elokim, está falando alguns psiquim de Shmuel,
que eles se conciliavam com a Achitofel. Benayau, Ben Yoadá, Zé Sanedrim. Benayau, Ben Yoadá, que está no Passuk, simboliza o Sanedrim. Veveatar, Elohim Vedrem. Veveatar, que era o Kohen Gadol, é o peitoral do Kohen Gadol que eles perguntaram. Vechanumer assim falou, o Benayau, Ben Yoadá, ala Kreti e ala Pleiti. Velama de Krash chamam Kreti e Pleiti. Por que está falando de Elohim Vedrem como Kreti e Pleiti? Kreti Shekortim Edvrem. Porque eles falam eles falam só o necessário, não falam mais o que precisa. Plete, chama o Flaim Bedivrim, porque é maravilhoso que eles falam, seja o Orim Betumim. Depois eles vão falar com o general que é o general da guerra. A maravilha barada marvamre lá, a maravilha da David, Maikra. Da onde a gente sabe que o Tashino Basu que ele levantava com essa harpa, Ura Kvodi, Ura Anebel Bechinor, Aira Shachar. O Pasuk não tem livro. Rabzer Amar Moshe Olam Aved. Moshe realmente sabia quando era Chatzot Laila. David não é Aved. David também sabia quando era metade da noite. Vechevan de David é Aved, que não era Malavim. Se ele sabia quando, para que essa harpa em cima dele? Ele me para ser o alarme. Vechevan de Moshe Aved, Alam Alei Lemem Chatzot. Porque se Moshe sabia porque ele falou Chatzot, mais ou menos meia da noite. Moshe Kassavar chama tu esse nem parou. Moshe falou, talvez vão errar os magos de Paró quando é metade da noite. Vemos Moshe Vadai e ele falou que Moshe não sabe nada. De Amarmar, lá mesmo no Shulchan Amaranil de chama-te da Bedveteachez. Aprenda a falar que não sabe, porque senão você pode falar uma coisa com certeza e não sei, e aí vai passar como mentiroso. Vai chamar Bepala Gaurta de Tleiser Naghei Arabei Saravakai. No meio da noite do dia 13 de Nissan até o outro meia da noite do dia 14 de Nissan. Ou seja, Ravashi fala que Hashem falou para Moshe na Chatzot Alayla do dia anterior. Ele falou que a Chatzot Alayla, do mesmo jeito que agora é Chatzot Alayla, eu estou falando com você, amanhã não é Chatzot Alayla, é Hamar. Moshe Israel, assim falou Moshe para Israel. Amar Akadosh Baruch Hu Me'acharat, que a Chatzot Alayla que ainda. Hashem falou, Moshe está falando para Israel, Hashem falou Chatzot Alayla exatamente como está agora. Ani Yotze Betoch Mitzrayim, que Hashem vai sair de Mitzrayim e vai ter Makat Bechorot, etc. Então, tanto Moshe sabia quando era Chatzot Alayla, quando David sabia quando era Chatzot Alayla. Zaku Baruch.